2, 3 anos atrás, eu diria, não me peça para escolher. Hoje, eu escolho cinema. Não que eu tenha desagrado com o teatro, mas é um jogo para jovens e o peso dos anos começa a cair sobre minhas costas né, no ano passado a gente fez um trabalho super bonito que foi em agosto, setembro de 2022 a gente fez o Circo de Curiosidades do Dr. Lau, a gente circulou por bairros de Curitiba, no centro, a gente fez no passeio público e a primeira peça de rua que eu fiz na vida. E foi linda a experiência, foi incrível, mas foi muito desgastante. Fisicamente, emocionalmente, é muito desgastante mesmo. E não que o cinema não seja, mas existe aquela concentração e eu tenho um amor por estar no set, por estar num ambiente controlado, onde eu posso dizer corta, volta, faz de novo e tal. Hoje em dia eu gosto mais disso e de poder depois começar a construir a história na ilha de edição, em casa, e depois compartilhar isso com públicos diversos por todo mundo, né? Eu recebi recentemente perdão, uma notícia de que o filme mais recente que a gente fez, A Macabra Biblioteca do Dr. Luchetti, que era uma websérie, daí juntei todos os episódios para virar um longa, ele foi selecionado para entrar num festival na Catalunha. Eu digo, olha que legal, eu não estava esperando minimamente esse convite. E olha que legal, o filme vai ser mostrado para pessoas do outro lado do mundo. Então, desde que eu comecei a fazer cinema, a balança começou a pesar mais para o cinema. E hoje em dia, a maior parte dos meus projetos, né, que eu vou montando estão mais para o audiovisual do que para as artes cênicas. E foi uma obra assim que foi uma espécie, eu detesto essa palavra, mas vou usar, claro, um divisor de águas dentro da tua carreira, Marco História, né? Em termos de premiação, em termos de reconhecimento, em termos de projeção, em termos de visibilidade. Você acredita que a Marco História tenha te proporcionado tudo isso? Mais do que divisor de águas, foi uma injeção de reanimator, assim, né? De voltar dos mortos. E, inclusive, a peça fala muito sobre isso, né? Sobre Sim. você estar voltando dos mortos. Porque eu tinha feito uma peça alguns anos antes e que tinha sido um fracasso gigantesco de público, crítica, espiritualidade, tudo. Foi um caos. E aí baixou a minha moral a ponto de eu não querer mais fazer teatro, mesmo naquela época. Mas naquela época era por uma mágoa, não pelo cansaço de hoje. Era por uma mágoa mesmo. Um ressentimento, um trauma. Sim. E tal. E passei a me dedicar a... Né, era o período, era final dos anos 90, início dos anos 2000, passei a me dedicar a estudar as ferramentas de audiovisual digital que estavam começando a surgir, né? Os computadores com portas de vídeo digital, né? Época Firewire, que era a porta de conexão com as câmeras digitais, aquelas primeiras câmeras mini DV e tal. Aprendi a mexer em Final Cut, em After Effects, essas coisas, e fiquei alguns anos fazendo vídeos pequenos, assim, sem pensar em voltar ao teatro. E aí o Morgue Story tem uma história engraçada, e eu sempre vou falar que eu devo muito. Essa é a primeira pessoa muito viva que eu estou falando aqui. Minha mãe está viva também. E tá muito bem. Mas a segunda agora é a Mariana Zanetti. Porque na época que eu inscrevi o projeto na Lei Municipal de Incentivo, foi em 98. Foi antes de eu desistir de fazer teatro por essa mágoa. Só que eu estava com um problema, faltava documentação e tal, e a gente acabou botando o projeto no nome da Mariana. Mas era um projeto da Vigor Mortis. A Vigor Mortis ainda não existia pessoa jurídica ainda, então não tinha como inscrever projeto. E era uma fase muito confusa da lei de incentivo que estava demorando. Era tudo aprovado, mas
demorava muitos anos para Pra você, captação. para você liberar para captar. Então foram, sei lá, 4 anos entre inscrever o projeto e o projeto ser aprovado para captação, e mais 2 anos para captação e realização. Ou seja, 6 anos. Nesse período eu já tinha desistido. E daí, quando liberou, a Mariana disse assim: ó, Paulo, aquele projeto lá, Morgue Story, tá liberado, vamos fazer? Digo, putz, Mari, eu desisti, não quero mais fazer teatro e tal. Ela, não, 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 você vai fazer. E ela insistiu e bateu o pé comigo, dizendo, não, você vai dirigir. E aí, já que eu estava desencantado, eu acabei fazendo uma escolha que foi a escolha mais certa que eu podia fazer e não sabia. Eu posso usar palavras de baixo calão aqui? Pode, Pois pode. é. Quando a gente faz um pi. Faz um bem. É. Eu toquei o foda-se. Pi. Eu toquei o foda-se e disse, eu vou fazer uma peça de teatro com tudo aquilo que eu gosto, mas que as pessoas dizem que não é bom, que são as minhas tranqueiras de horror que eu amo. Evil Dead, olha só, né? Adoro. Recentemente estão voltando a falar Tão de Evil voltando Dead. falando, né? Teve o filme novo, né, do Evil Dead. E o 5º filme do Evil Dead, lançado em O 2023. primeiro é o melhor de todos. E eu gosto mais do segundo. O segundo é o da mão, que ele É o da recupera mão, a mão. exatamente. Da mão é ótimo. E no Morgue Story a gente faz homenagem ao terceiro, que é o mais ridículo de todos, mas é muito divertido. E que dá o tom do que era para peça ser, que era ao mesmo tempo ter a aparência de séria, mas é engraçado, né? Tudo engraçado. Então você não se preocupou com os outros, você se preocupou com você. Exatamente, eu fui a primeira pessoa do público. Né? Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que é a gente tem muito projeto que a gente quer fazer, mas desses projetos que a gente quer fazer, a gente também quer ver? Você também quer ver? Você vai ter prazer em ver esse projeto, em assistir, em sentar na plateia e assistir, de verdade mesmo? E aí eu fui por esse lado. E assim, com a expectativa de que a peça ia cumprir lá a sua temporada, ia ter um publiquinho lá na Protocolar. casa protocolar, eu ia estar feliz com ela. Eu ia estar feliz com a peça. Era isso que importava. Ia ter um público lá, uma ocupação de, sei lá, 30% da casa durante a temporada, e daí depois eu volto para o meu autoexílio. E aí no primeiro dia, 2 horas da tarde, já tinha pessoas estranhas querendo ingresso. Eu já achei estranho. Não eram só os amigos, né? Não eram os amigos. Exato. Exatamente. E chegou de noite, lotado, um monte de gente para fora e tal. No começo da peça, e isso eu sei por causa de uma amiga também, que estava na estreia da peça, e a primeira cena que tem aquela coisa canastrona, e agora, como é que a gente sai daqui? Eu não sei como a gente sai. Ela disse que ela baixou a cabeça e disse, ai, que vergonha, ai, que interpretação ruim. Mas aí a peça foi caminhando, e ela foi entendendo que tudo aquilo era intencional e era para fazer Que era rir. assim mesmo. E daí quando a cena se repete, né, que é aquela cena do começo do prólogo, ela repete lá no final, ela estava vibrando e gargalhando. Então foi muito bacana ver essa evolução do público, né, junto com a peça, né, de começar com estranhamento e depois terminar super conectado com a peça. E no final da primeira apresentação, eu só olhei para baixo e disse, putz, a vida, voltei. O bacana das experiências com a Vigor Mortis é que a gente nem sempre fez só violência lúdica, né, que eu chamo, a violência divertida, caricata. Né? A gente fez o Manson Superstar, que era uma peça que contava a história do Charles Manson e da Sharon Tate, e a gente terminava a peça com a cena do assassinato da Sharon Tate. E eu demorei muito tempo para entender que as pessoas gostavam da peça. Porque eu estava acostumado em as pessoas aplaudirem e vibrarem com a peça e tal, e tinha deixado para trás, né, aquela
aquela preocupação obsessiva em ser chocante e dramático. Só que a história do Sharon Tate, óbvio, eu estava dando um tom de seriedade. E queria que tivesse esse tom de seriedade e de impacto. Mas eu não achava que o público ia comprar tanto. Óbvio, toda a equipe ali, todo o elenco se dedicou para burro para fazer a cena ter o maior impacto possível. E o resultado é que as pessoas não aplaudiam no final. E não aplaudiam, depois eu fui ouvir de algumas pessoas, não porque não tinham gostado, mas porque não, e porque não cabia. Aplaudir aquilo ali. Eu acabei de ver uma cena de uma mulher grávida sendo assassinada por uns loucos. Como é que eu vou aplaudir isso? Não cabe. Não cabe. E as primeiras peças, eu não queria que o público aplaudisse. Então eu acabei voltando para esse desejo, só que acontecendo de uma maneira mais orgânica. Então a gente já experimentou o horror e violência de diversas formas. De maneira divertida, de maneira séria, de maneira intermediária e assim vai. Já teve gente que desmaiou nas nossas peças. Por causa do sangue. Por causa do sangue. Claro. E essa última que você falou que fez uma turnê pela rua, que é o circo... O Circo de Curiosidades do Dr. Lau. Esse daí não é Não, essa é o que a gente chama de peça seca. Que não tem sangue. Não tem sangue escorrendo. Mas... E é mais infantil também, é para um público menor. É para todos os públicos, né, que eu chamo. Não só para criança, mas para os adultos também curtirem bastante. Essa é até para crianças. É até para criança, inclusive. Como Lobos nas Paredes, que era uma peça que a gente fez em 2015 e que era uma adaptação de um livro do Neil Gaiman e Dave Gibbons. E aí eu tinha isso para mim. É uma peça para toda a família. E o retorno que a gente teve foi do Lobos nas Paredes foi esplendoroso, que as pessoas falavam assim, inclusive de conexão entre pais, mães e filhos durante a peça, que se eu contar eu choro. E no Circo de Curiosidades do Dr. Lau também, porque tinha muitos pais que lembravam do filme, né, que foi um dos motivadores, né? A história do Circo do Dr. Lau é originalmente um livro, mas depois foi adaptado nos anos 60 para um filme chamado As Sete Faces do Dr. Lau, que é um grande clássico da sessão da tarde. Passou inúmeras vezes na sessão da tarde. Milhares. E marcou pesadelos de muitas crianças daquela época, Traumas. inclusive eu. Porque ele é meio estranho, né? Diabólico. Ele era censura livre, mas tinha umas cenas bizarras, né? Lamento dizer que a gente acabou também criando algum desses traumas nas crianças que foram ver que ficavam muito chocadas. Faziam assim. Principalmente com a cena da Medusa. Quando a Medusa transformava a mulher do público em pedra. Que as crianças achavam que era de verdade. Que ótimo. E o público vibrava. Aquela cena era de longe a cena mais legal. E o público vibrava e tal. Que a Caroline Herrig, que fazia as duas, né? Que ela fazia a Medusa, que aparecia só no reflexo no espelho, que na verdade era um monitor, né? E monitor de TV com ela caracterizada de Medusa, e ela fazia uma mulher do público, que era uma mulher impertinente, anti-vax, que não acredita nas coisas, do que dizem e tal. E daí ela, eu vou provar que isso aqui tudo é uma bobajada, e ela entrava lá atrás e pum, caía do lado a estátua de pedra dela, e o público adulto fazia aplaudia e tal, e as crianças ficavam. A Carol, ela teve que um dia, acho que foi o filho do Demian Garcia, que faz as trilhas para os nossos trabalhos também, que é quase doutor, inclusive, agora professor no curso de cinema também. E o Tom, filho do Demian,
ele ficou tão chocado que a Carol depois teve que mostrar a estátua e ela, que era só né? brincadeira para ele. Contou o segredo. Contou o segredo para ele Sim. sossegar.